No Piauí, aumenta o número de casos e mortes de crianças infectadas com a Covid. Vamos conversar agora ao vivo com o Vinícius Weiner, ele está ficando a postos para a gente poder trazer informações. Nós estamos acompanhando os dados, portanto, fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. São um apanhado, portanto, de todo o estado. Ontem tivemos números assustadores, voltamos a ver adultos morrendo, jovens, idosos morrendo. Temos agora cada vez mais casos de crianças morrendo. O Vinícius está ficando a postos lá, já vamos chamá-lo, mas antes vamos à reportagem que trata sobre o assunto. Acompanhe. Dos 12 leitos criados recentemente para a Covid no hospital infantil, 8 estão ocupados. Entre as vítimas mais graves, um recém-nascido de 8 meses e uma criança de 4 anos. Segundo a direção do hospital, o número de casos no Piauí cresceu nas últimas semanas. É preocupante, por quê? Porque a vida social das pessoas já voltou praticamente à normalidade. Nós temos o retorno às aulas, que é essencial, essas aulas 100% presenciais, mas que nós temos que ter um cuidado com esse incremento também. Por isso que o retorno das aulas 100% presenciais precisam ter algumas normativas a serem seguidas. A maioria das crianças internadas aqui no hospital infantil chegou com sintomas parecidos: febre, coriza e cansaço. Por isso, os médicos fazem um alerta importante aos pais ou responsáveis. Ao perceber esses sintomas, o mais correto é fazer um teste para a Covid e procurar ajuda médica imediatamente. Foi o que essa mãe fez. A filha de Edneia tem 2 anos de idade e está há 9 dias internada no hospital. Ela mora no interior e logo ao perceber os sintomas, procurou ajuda. Primeiramente ela teve coriza, febre, e aí automaticamente eu já levei logo para o pronto-socorro da minha cidade. Lá eles fizeram o teste positivo. A senhora imaginava que criança podia ter Covid? Não. Segundo dados da CESAP, do total de casos de Covid registrado no Piauí, 4,72% são das idades de 0 a 9 anos. 7.348 pessoas no estado perderam a vida para a doença. A morte de crianças representa 0,38% desse número. O Hospital Infantil Lucídio Portela recebe os casos mais graves. Os nossos pacientes geralmente são crianças que já têm algumas patologias e o Covid ela agrava um pouco essas patologias. O Covid associado ela dá uma piorada nessas crianças e os pais, eles são, como essas crianças já têm outras doenças, eles observam essa mudança e já levam a criança, já desconfiam, já levam a criança para procurar uma UPA, procurar uma assistência e teoricamente, aí lógico que as crianças vão ser direcionadas para cá para fazer tratamento, né? A preocupação das autoridades do Piauí tem um motivo. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, houve um aumento de 400% de internações de crianças de 0 a 14 anos. Esse gráfico mostra ao longo de toda a pandemia a explosão com a Omicron nesse ano. A cor vermelha é um preocupante retrato do que está acontecendo com as nossas crianças. Na semana passada, aqui no Piauí, um menino de 2 anos foi a 14ª criança na faixa etária entre 0 e 9 anos que morreu por Covid-19 desde o início da pandemia. Ele foi internado na cidade de Picos, no sul do estado. Segundo o hospital regional, a criança não tinha comorbidade. Com a volta às aulas, os riscos são ainda maiores. Mas, de acordo com especialistas, existem 2 importantes maneiras de prevenir ou amenizar os sintomas da doença. Para a escola, tem uma que serve para qualquer doença contagiante. Não leve seu filho gripado para a escola. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar fortemente. A qualquer sintoma que o seu filho apresente, você já não leva para assistir a aula. Comunica à escola que ele está com sintoma gripal. Porque assim a gente evita que haja uma contaminação maior nas escolas e que termine por algum motivo tendo interrupção das aulas. Então é importante esse cuidado, etiqueta respiratória, manutenção de máscaras, lavagem das mãos, o uso de álcool em gel, mas o mais importante é essa consciência individual. Se eu tenho um sintoma gripal, eu não posso estar indo trabalhar, eu não posso estar indo para um convívio social, eu não devo mandar meu filho para a escola. Então é uma consciência individual, mas que vai trazer um benefício coletivo. É uma situação delicada que se repete, que se reproduz e que agora avança sobre as crianças, porque agora é que elas começam a ser vacinadas depois de uma polêmica tremenda.
Nós temos só no Piauí 332 mil crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos, aquelas que precisam ser vacinadas. Essa situação não é uma situação boa. O Vinícius tem mais detalhes sobre isso, está na redação da Band. Ô Vinícius. Oi, Tony. Boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. O doutor Vinícius, inclusive ali no final da matéria, não foi colocado, mas eu preciso relembrar a segunda atitude importante, viu, Tony, dos pais, que é a questão da vacinação, tá bom? A gente vai falar sobre isso, que é muito importante. Além da proteção que ele falou, se o seu filho estiver gripado, escorrendo o nariz, aqueles sintomas que a gente já conhece, deixa ele em casa, não leva para a escola, porque isso existe o risco de contaminação de outras crianças. E a segunda precaução, Tony, mais importante também, é a vacina que já está disponível em Teresina e nas demais cidades do estado aqui do Piauí, tá bom? Então é importante, Tony, quem tem filhos nesse momento, levar para vacinar, tomar esses cuidados. Você viu a situação aí do Hospital Infantil Lucídio Portela? Preocupante, né? Novos leitos sendo criados. E aí, Tony, de ontem para hoje, eu gravei essa matéria ontem lá no hospital, com toda a equipe do Hospital Infantil, e de ontem para hoje, esses dados já estão sendo atualizados, infelizmente, com novas crianças sendo internadas. Já já a gente vai atualizar esses dados, Tony, lá no portal lupa1.com e mais detalhes sobre o que está acontecendo lá no Hospital Infantil Lucídio Portela. Agora, olha só, Tony, você viu que eu falei em 14ª morte de crianças aqui no Piauí pela Covid-19 desde o início do ano. E, infelizmente, a notícia não é boa sobre esse assunto, tá bom? Infelizmente, uma criança aqui do estado morreu nesta terça-feira, vítima da Covid-19, lá no Hospital Lucídio Portela, que nós mostramos agora há pouco. A Maria Sofia, tá aí a imagem dela na tela, ela tinha 11 anos de idade. Passamos bem pertinho dela, Tony. Ela era natural do município de Vila Nova do Piauí. Segundo os médicos, a garota sofria de uma doença autoimune e foi internada no Hospital Justino Luz, lá na cidade de Picos. E em seguida foi transferida aqui para Teresina, para o Hospital Lucídio Portela. Mas, infelizmente, ela não resistiu às complicações da doença, Tony. Então, é mais uma vítima. É a 15ª vítima, criança, né, aqui do Piauí, vítima da Covid-19. Você viu lá a situação lá da Inglaterra e dos Estados Unidos? 400% de aumento, Tony. Esse é o medo das nossas autoridades aqui no Brasil. E é o que está acontecendo, infelizmente, esse aumento a todo momento, né, Tony? Eu fico imaginando como é que está a cabeça de pais responsáveis, você que é pai, que é avô de crianças também, né, Tony? É um medo para todo mundo. E com a volta às aulas, marcada agora para acontecer praticamente na próxima semana, Tony.